Oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Babi Vidal e eu tenho duas paixões na vida. Uma é arte e a outra é falar sobre mistérios e crimes reais. Então estou aqui sendo totalmente aleatória e juntando as duas coisas em um vídeo só. Hoje eu vou contar a história da Cordelia Botkin. Na minha opinião, ela era uma mulher muito à frente de seu tempo, mas tomou umas decisões muito erradas na vida. E acabou sendo a primeira pessoa da história a usar o serviço postal, ou seja, os correios, para cometer assassinato. Mas chega de churumelas e bora pra história. Então vamos lá, vamos falar da Cordelia hoje. Cordelia Brown nasceu em 1854 no Missouri e ela se casou com Wellcome Botkin aos 18 anos de idade. Os dois tiveram um filho e em 1880 eles se mudaram do Missouri e foram para a Califórnia. Em 1894, o casamento já não estava mais dando certo. A Cordelia não era o tipo de esposa que os homens esperavam ter naquela época. Ela era totalmente diferente. Não tinha nada de bela, recatada e do lar, não. Na verdade, ela era mais do tipo festeira, baladeira, gostava de sair, se divertir, o que não era bem visto naquela época, né? Então, como as coisas já não estavam dando certo para Cordelia e o Wellcome, e eles não podiam se divorciar, porque o divórcio ainda não era uma coisa assim normal naquele tempo, né? Então eles decidiram cada um seguir o seu caminho e continuar casados no papel. Foi nesse momento que a Cordelia decidiu ir para São Francisco. E ela decidiu ir para lá puramente porque era uma cidade mais festeira, mais baladeira e ela ia conseguir se dar bem lá. A Cordelia, gente, ela era aquela pessoa que ela gostava muito de um biscoito também, sabem? Então era bem como você vê a Cordelia se gabando do fato dela ter tirado mais de 100 fotos em poses sensuais e provocativas. Tudo bem que para agora a geração do Instagram 100 fotos não é grande coisa, né? Mas estamos falando da era vitoriana. Tirar uma foto era já motivo para parar a família inteira. Tinha todo um aparato para tirar uma foto. Então ela se gabava muito de ter tirado mais de 100 fotos em poses diferentes. E se as mulheres hoje em dia já são atacadas por tirar fotos em poses sensuais e sugestivas, imagina na era vitoriana. Então, Cordelia tinha uma fama, né? E não era nada boa. Era bem ruinzinha, na verdade. Então, Cordelia agora, já no alto dos seus 41 anos de idade, estava um belo dia passeando pelo parque, um parque de São Francisco que se chama Golden Gate, quando ela é abordada por um homem. Esse homem se chama John Dunning e ele tem 32 anos de idade. Ele estava ali passeando também pelo parque de bicicleta quando a bicicleta dele quebrou. Enquanto ele estava consertando a bicicleta, ele avistou a Cordelia e foi amor à primeira vista. John viu a Cordelia e achou ela a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida. Se apaixonou perdidamente. Mas naquela época era inapropriado que um homem chegasse e se apresentasse a uma mulher. Eles tinham que ser formalmente apresentados antes de conversarem. Mas eu acho que o John ele já sentiu essa vibe meio rebelde da Cordelia e resolveu tentar a sorte, ir lá e falar com ela. E deu certo. Mas John não era solteiro, livre e desimpedido, não. John também era casado. Ele era casado com uma moça chamada Mary Elizabeth e eles tinham vindo há pouco tempo de Delaware. Eles eram originalmente de Delaware. Isso porque o John tinha conseguido uma promoção no emprego dele. Ele trabalhava como jornalista em um jornal bem famoso e conhecido dos Estados Unidos ainda nos dias de hoje. Então ele conseguiu essa promoção no trabalho e eles se mudaram com toda a família. A Mary, a filhinha deles e o John. Todos foram para São Francisco. E aqui já há relatos de que a Mary não estava muito feliz em São Francisco, ela estava sentindo já saudade de casa. Porém, como o John precisava ficar lá por causa do emprego, ela estava lá também, né? Segundo os relatos, o que mais encantou o John na Cordelia foi exatamente esse espírito rebelde dela. Ela era totalmente diferente das outras mulheres, com certeza. Ela gostava de apostas, jogo, falar sobre sexo, frequentar bares e bordéis.
então não era nada como as mulheres da época. Por isso eu acredito que ela era assim um pouco à frente do seu tempo. Então eles começaram a sair e a Cordelia levava o John nos lugares que ela gostava de frequentar e que ele nunca tinha frequentado na vida. Todo o submundo vitoriano de São Francisco era o que a Cordelia estava apresentando ao John e ele estava bem impressionado com isso, né? Não era uma coisa comum para ele. Foi aí que eles ficaram totalmente apaixonados um pelo outro. Eles passavam muito tempo juntos e não estavam sendo nada discreto, né? Nesse caso extraconjugal deles. Como a Cordelia já era bem mal falada por ali, não demorou muito até que os boatos de que os dois estavam tendo um caso chegassem até os ouvidos de Mary Elizabeth, a esposa do John. E a gente tá na era vitoriana, né? Então a infidelidade masculina não é assim levada muito a sério. Simplesmente passava um pano e o cara realmente não sofria muitas consequências por causa disso. As mulheres tinham só que aceitar e fingir que não estava sabendo de nada. Mas não foi bem assim com a Mary Elizabeth. Quando ela ficou sabendo desse affair que o John estava tendo, desse romance justo com a Cordelia, que era a pessoa mais mal falada da cidade, ela não aceitou. Simplesmente não aceitou. Como ela já estava um pouco infeliz ali em São Francisco, ela juntou tudo isso e decidiu que ela não tinha mais que ficar ali. Pegou as coisas dela, pegou a filha dela e voltou para casa dos pais em Delaware. Para mim foi uma atitude muito brava. Palmas para Mary Elizabeth. Então, Cordelia e John ficaram solteiros, livres e desimpedidos em São Francisco, sem nada que impedisse eles de viver esse amor. No entanto, o John, que não era muito acostumado com essa vida de farra, ele logo acabou metendo ali o pé pelas mãos e perdeu um pouco o controle, principalmente na parte das apostas. Algum tempo depois ele já estava com uma dívida enorme e diga-se de passagem que dever para apostadores não é uma coisa muito boa para sua saúde. Os coletores das apostas estavam vindo atrás dele e ele já não tinha mais dinheiro e não tinha onde se esconder. É aí que John Dunning tem uma ideia brilhante. Ai, John. Ele pensa o seguinte: eu vou no meu trabalho, roubo o dinheiro da empresa, aposto esse dinheiro que eu roubei, e aí eu vou multiplicar essa grana, pago os apostadores, devolvo o dinheiro para a empresa e ninguém nunca vai ficar sabendo. Plano brilhante! Só que não. Ele roubou ali o equivalente a $4.000 da empresa dele, só que isso é lá em 1880 e 90. No dinheiro de hoje, $4.000 ia dar mais ou menos $130.000. Então, John roubou uma quantia bem significativa do emprego dele. Ele foi descoberto e perdeu o emprego. Eu não sei nem como que ele não foi preso, eu acho que eles só não tinham todas as provas. Bom, John estava agora em uma posição nada confortável, né? Ele estava sem família, sem emprego, sem dinheiro e lotado de dívidas. Foi aí que ele viu uma luz no fim do túnel. Um dos contatos dele, amigo dele, ficou sabendo que precisavam de um repórter para ir para Cuba para cobrir uma guerra que poderia estar prestes a dar início lá. E o John realmente era o melhor nisso. Então, com a ajuda desse amigo, o John consegue esse trabalho. John, então, se recompõe e pensa: essa é minha saída para fora desse buraco. Eu vou para Cuba, faço o melhor trabalho que eu puder fazer lá, depois eu volto e vou direto para Delaware tentar reconquistar a minha esposa e sair de vez dessa vida de festas, de apostas e de Cordelia. Quem não gostou muito desse plano, obviamente, foi a própria Cordelia, né? Quando ele contou pra ela, ela ficou devastada. Ela implorou pra ele não ir, chorou, fez de tudo, mas não tinha jeito. Ele já tinha tomado a decisão dele, era isso que ele ia fazer. Esse era o plano dele pra sair do buraco. Então, John arruma suas coisas, pega sua mala e vai pra Cuba. A Cordelia, devastada do jeito que ela ficou, entra em depressão, só que não demora muito para toda essa tristeza se transformar em raiva. E a Cordelia direciona essa raiva não para o John, mas para Mary Elizabeth. Ela começa a mandar cartas anônimas para Mary Elizabeth. E nessas cartas, a Cordelia dizia que o John tinha uma amante que morava em São Francisco, que era extremamente atraente e que a Mary Elizabeth jamais deveria aceitar ele de volta. A Mary Elizabeth fica meio chocada, meio aborrecida com essas cartas que ela recebe, mas são anônimas e realmente não tem muito o que ela fazer com isso, então ela só joga dentro de uma gaveta
e deixa lá e esquece que elas existiram. Então, uns 4 meses depois que a Mary Elizabeth estava recebendo essas cartas, um pacote chega na porta dela. Era um pacote bem bonito, uma caixa embrulhada em papel marrom, com um laço de cetim rosa, e dentro continham chocolates. Junto com essa caixa veio um cartão, e nesse cartão estava escrito: "Para você e seu bebê, com amor, Senhora C." A Mary Elizabeth tinha uma amiga em São Francisco que se chamava Senhora Corbailey. Então, quando ela leu Senhora C, ela pensou na Senhora Corbailey, que era amiga dela. E aí ela pensou: nossa, que gentileza, né? A minha amiga me mandou uma caixa de chocolates. Vou guardar para comer depois do jantar. Então ela guarda a caixa de chocolate e o dia passa normal. No final do dia, Mary Elizabeth, os seus pais e a sua irmã estão todos juntos e vão jantar. Como naquela época ainda não tinha TV e as pessoas ainda cozinhavam com forno a lenha, depois do jantar geralmente ficava bem quente dentro de casa. Então as pessoas saíam para a varanda para passar o resto da noite, curtindo a brisa da noite, enquanto assistiam as crianças brincando. Então estavam todos sentados na varanda, conversando, quando a Mary Elizabeth lembra que ela tem uma caixa de chocolates e que ali seria o momento perfeito para eles aproveitarem a caixa de chocolate juntos. Ela vai até a cozinha, pega a caixa de chocolates e antes de voltar para a varanda ela come 3 bombons. Então é lógico, a caixa dela, ela vai comer alguns bombons a mais, né? Então, antes de levar para todo mundo, ela come 3 bombons. Ela chega na varanda, a irmã dela também é muito apaixonada por chocolate, assim como a Mary Elizabeth. E a irmã dela também come ali alguns chocolates. As crianças estão brincando, né, na rua, e aí cada uma delas ganha um chocolate também. Tanto a filha da Mary Elizabeth quanto a filha da irmã dela. Os pais da Mary Elizabeth não quiseram comer o chocolate. Passado algumas horas, todos que comeram o chocolate estão passando muito mal. Todos estão vomitando e com fortes dores abdominais. O pai da Mary Elizabeth, como ele não tá passando mal, ele chama um médico da família. O médico chega, vê a situação de todos e o diagnóstico é intoxicação alimentar. O pai da Mary Elizabeth fica um pouco pensativo porque ele acabou de comer exatamente a mesma coisa que todo mundo comeu e ele não está passando mal. Então ele fica já com uma pulga atrás da orelha. Algumas horas se passam e parece que todo mundo começa a melhorar, menos a Mary Elizabeth e a sua irmã. As duas, na verdade, parecia que estavam piorando. Então, no dia seguinte, o pai da Mary Elizabeth chama outro médico. O segundo médico, então, chega e o diagnóstico dele é envenenamento. Porém, apesar dele dar o diagnóstico certo, ele diz que ele não pode fazer nada por elas, deseja boa sorte e vai embora. Se passaram alguns dias, a Mary Elizabeth e a sua irmã sofreram muito durante esses dias. Elas tinham, além dos vômitos e das dores abdominais, diarreias muito fortes e com sangue e alucinações. Então, depois de alguns dias sofrendo com esses sintomas, Mary Elizabeth e sua irmã morrem, infelizmente, numa morte bem lenta e dolorosa. O pai delas, ele é um congressista, então ele é um homem mais esclarecido. Então ele sabia que alguém tinha envenenado as duas filhas dele e ele queria sangue. Ele queria saber e descobrir quem tinha feito aquilo com as suas filhas. Apesar deles estarem separados, o pai dela acha que seria interessante avisar o John que a esposa dele tinha falecido. Então ele avisa o John. O John larga tudo o que está acontecendo em Cuba, todo o emprego dele e vai correndo para Delaware. Ele demora 10 dias para chegar lá. Nesse meio tempo, o pai dela estava juntando as coisas dela, né, arrumando o quarto, e ele descobre essas cartas que estavam lá no fundo da gaveta dela. E ele vê que são cartas estranhas e que o principal assunto dessas cartas é o John. Então, quando o John chega, a primeira coisa que ele faz é perguntar se o John sabe alguma coisa sobre aquelas cartas. Bom, o John olha para as cartas e imediatamente ele sabe quem as escreveu. Ele reconhece a caligrafia da Cordelia. O pai dela então pega o cartão que veio junto com a caixa de chocolates, entrega pro John e ele também vê que é a mesma caligrafia, é a caligrafia da Cordelia. John então fica possesso porque ele sabe que a Cordelia matou a sua esposa. O pai então avisa a polícia, conta toda a história. A polícia de Delaware
liga para a polícia de São Francisco, porque como a Cordélia está em São Francisco, eles teriam mais chance de coletar evidências dela. E aí eles mandam as evidências que eles têm para a polícia de São Francisco, ou seja, a caixa de chocolate, os chocolates remanescentes na caixa que foram testados pelo pai da Mary Elizabeth e deram positivo para arsênico, um lenço que veio junto da caixa e o cartão. O chefe de polícia de São Francisco então assume o caso, o nome dele é Isaiah Lees, e ele vai começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. Primeiramente, eles vão atrás de quem vendeu aquela caixa de chocolates, o que não foi difícil, porque essa caixa com o embrulho marrom e a fita rosa era muito conhecida na região, tá? A loja que vendia essa caixa de chocolates era bem famosa, então eles foram direto lá. Eles conversaram com algumas pessoas lá e logo encontraram a atendente que tinha vendido a caixa de chocolate. E ela se recordava de ter vendido aquela caixa porque a pessoa que foi comprar pediu só metade da caixa de chocolates, ou seja, uma caixa de chocolates com apenas metade dos chocolates dentro. Então a atendente achou estranho e perguntou: por que você quer uma caixa de chocolates com só metade dentro? Como que você vai dar de presente uma caixa de chocolates com só metade dos chocolates dentro? É estranho. E a pessoa falou que planejava colocar os próprios chocolates dela, feitos em casa, para completar a caixa. Ah, jura? Entendi. Perguntaram para ela a descrição da pessoa que foi comprar a caixa de chocolates. Sim, batia exatamente com a descrição da Cordélia. Baixinha, mais ou menos 40 anos e meio parruda. Também tinha vindo esse lenço junto com a caixa, né? E esse lenço estava com a etiqueta de preço. E eles conseguiram ver que tinha vindo de uma loja de departamento também bem famosa ali na cidade. Eles foram lá na loja de departamento e encontraram a atendente que tinha vendido aquele lenço. E ela disse que se recordava de ter vendido aquele lenço porque a mulher que comprou o lenço era muito parecida com a mãe dela, que já tinha falecido. E além de dar a descrição que batia exatamente com a Cordélia de novo, ela ainda mostrou a foto da mãe dela. Falou: olha, ela parecia muito com a minha mãe. E quem a mãe dela parecia? A Cordélia. Depois disso, eles foram até os Correios. Eles chegaram lá e adivinha? O atendente também se lembrava de ter despachado essa caixa com papel marrom e um laço rosa. E ele falou que o mais engraçado é que ele se lembrava de ter mandado aquela caixa porque estava escrito para a senhora John Dunning. E o nome do atendente era John Dunnigan. Então ele falou: olha, parece meu nome. Então isso ajudou ele a se lembrar de ter enviado a caixa. Quando perguntaram se ele se lembrava da pessoa que mandou a caixa, que enviou a caixa, adivinha a descrição que ele deu? Batia de novo exatamente com a descrição da Cordélia. A parte mais difícil de encontrar foi o arsênico. Eles tiveram que ir para todo canto da cidade, procurar em várias farmácias. Mas sim, eles conseguiram encontrar o atendente que vendeu o arsênico para Cordélia. E ele se recordava disso porque a Cordélia chegou lá falando que queria arsênico para tirar uma mancha. E ele falou que tinham outros produtos que funcionariam melhor para tirar a mancha. E ainda assim ela insistiu no arsênico. Ele achou isso meio estranho. Quando ele deu a descrição da pessoa, de novo, mais uma vez, sem sombra de dúvidas, Cordélia. Tá ruim pra você, hein, querida? Queria dizer não, mas tá ruim. Ah, detalhe muito importante. Eles também mandaram uma carta que a Cordélia tinha escrito para o John para ser analisada junto com a caligrafia do cartão que veio com a caixa de chocolates. E o caligrafista, o especialista, assegurou que sim, elas tinham sido escritas pela mesma pessoa. Com todas essas evidências, eles conseguiram um mandato para revistar a casa da Cordélia. Então eles chegaram lá na casa dela, ela não estava em casa, eles então arrombaram a porta e foram procurar mais evidências dentro da casa dela. Foi aí que eles encontraram os restos do papel marrom que foi usado para embrulhar a caixa e as rebarbas do laço rosa. Encontraram a Cordélia na casa da irmã dela escondida lá. E com todas essas evidências apontando para ela, eles pensaram que ela ia confessar logo de cara. Mas não foi o que aconteceu. Cordélia jurou a sua inocência e eles tiveram que ir para o tribunal. Bom, a história saiu no jornal e lógico que todo mundo ficou interessado nesse caso. Primeiro por conta de como era a Cordélia. Ela era essa mulher super diferente, sexualizada, que gostava de falar de sexo, que gostava de beber e de fumar e de apostar. E outra,
por causa do John, né? Todo mundo queria saber quem era esse cara que valia a pena cometer assassinato para manter. E por conta da curiosidade das pessoas, esse julgamento se tornou muito midiático. Eles venderam muitos jornais por causa da Cordelia, viu? No último dia de tribunal, quando iam dar o veredito, tinha aproximadamente 500 pessoas fora do tribunal, querendo saber o que ia acontecer lá dentro. Claro que não ia caber, né, essas 500 pessoas dentro do tribunal, então eles inventaram uma coisa muito interessante. Eles colocaram um quadro do lado de fora do tribunal, em que eles iam atualizando esse quadro de minuto a minuto com o que estava acontecendo lá dentro. Ou seja, notícia ao vivo. Fora a inundação de descrições e desenhos que eles fizeram do tribunal para mostrar como era a aparência tanto da Cordelia quanto do John. Eles estavam muito curiosos para saber a aparência das pessoas. Parece que isso não mudou muito, né? Então, com absolutamente todas as evidências levando até a Cordelia, não deu outra. Ela foi sim julgada culpada pelo assassinato de Mary Elizabeth e a sua irmã por envenenamento. E a sentença dela foi prisão perpétua. E você acha que acaba por aqui? Não, meu bem, Cordelia ainda tem mais o que aprontar. O juiz que julgou o caso e colocou a Cordelia na prisão, um belo dia estava passeando pelo centro de São Francisco fazendo suas compras quando ele avista quem? Exatamente, Cordelia estava ali passeando tranquilamente, fazendo compras também. Ele olhou e falou, mas peraí, ela deveria estar na prisão? O que tá acontecendo? Ele não quis abordar ela no momento, porque ele achou que ela poderia fugir, e ao invés disso, ele foi cobrar os coordenadores da prisão. Foi lá na prisão para entender o que estava acontecendo, por que ela tá saindo na rua. E parece que a Cordelia, mais uma vez, usou seus encantos para conquistar os guardas da cadeia e conseguir regalias que nenhum outro preso tinha. Além de lençóis e fronhas melhores e uma cela mais agradável e limpinha, também a oportunidade de sair e passear pela cidade, quando ela bem entendesse. Bom, e o que o juiz fez? Absolutamente nada. Ele não conseguiu fazer nada a respeito disso. Porque simplesmente ninguém que estava envolvido iria admitir que estava envolvido. Todo mundo negou, falando que nada daquilo tinha acontecido. A Cordelia, numa tentativa de se safar, disse que quem quer que seja essa pessoa que você tenha visto lá fora fazendo compras, ela que deve ter cometido os assassinatos, viu? Não fui eu. Ela roubou minha identidade e ela cometeu esse assassinato. Não deu certo, né? Ninguém acreditou nessa, ninguém caiu nessa, Cordelia, mas ela tinha que tentar, não é mesmo? Porém, essa moleza da Cordelia não durou muito mais tempo. Em 1906, teve um grande terremoto em São Francisco, e esse terremoto destruiu a prisão em que ela estava, que era a prisão estadual de São Francisco. E ela acabou sendo transferida para a prisão estadual de San Quentin. E essa prisão não era brincadeira. Lá, ela não teve as regalias, porque era realmente uma prisão para aquele pessoal barra pesada. Então, as regalias dela acabaram lá em San Quentin. Bom, e o John, né? Depois desse circo todo, as coisas não foram muito bem para o John. O John, ele acabou ficando marcado por toda essa bagunça, nunca mais conseguiu um emprego, e simplesmente porque ninguém mais gostaria de se associar com ele. Então ele passou o resto dos seus dias sozinho e acabou falecendo apenas 4 anos depois do julgamento. Então a Cordelia estava naquela prisão onde ela não tinha mais as regalias que ela tinha antes. Depois de um tempo, né, o John morreu, o pai dela também morreu, o ex-marido Welcome Botkin e o filho dela também morreram em anos diferentes, mas foi problema do coração ambos. Então ela começou a cair em uma depressão extrema e em 1910, com 56 anos, a Cordelia também morreu na cadeia e a causa mortis foi dada como decorrência da melancolia. Gente, que história doida, né? Eu preciso dizer que ela poderia ter usado toda essa energia dela pra coisas boas, sim, poderia. Mas infelizmente, Cordelia tomou algumas decisões erradas. Uma pena, porque ela realmente tinha umas boas ideias na cabeça. Foi criativa, né? Caixa de bombom com arsênico. Então é isso, gente. Cuidado com o que você recebe no correio.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e apareçam por aqui. Vai ter mais, tá bom? Obrigada por assistir. Beijinho. Tchau!